Olá pessoal, meu nome é Dinardo Pereira, professor da Universidade Federal Rural do Semiárido, de Engenharia Elétrica do campus Mossoró. Estarei resolvendo com vocês a questão 23 da prova do ENAD do ano de 2014. Nessa questão, ele diz o seguinte: a figura 1 apresenta um sistema fotovoltaico isolado com armazenamento, suprindo apenas cargas que funcionam em corrente contínua, já que o sistema não conta com inversor. Então aqui basicamente nós temos um painel fotovoltaico e algumas cargas em corrente contínua que são compostas por 20 lâmpadas LED de 1.2 watts cada, uma bomba d'água de 96 watts e um rádio de 24 watts. Ele diz o seguinte: o circuito ilustrado na figura 2 representa um modelo simplificado do sistema mostrado na figura 1. Na célula fotovoltaica, ocorre uma queda de tensão quando os portadores de carga migram do semicondutor para os contatos elétricos, representada pela resistência RS. Este parâmetro representa a resistência da própria célula, sendo composta pela resistência elétrica do material e dos contatos metálicos que resultam nas perdas por efeito Joule. O modelo do painel é completado com uma resistência paralela, RP, que representa as perdas devido às correntes inversas de fugas e parasitas que circulam nas células causadas principalmente pelas pequenas imperfeições na estrutura do material. Então, conforme foram ditos no enunciado, essas resistências no circuito da figura 2 são representadas pelos valores de RS e RP, que foram dados nesta tabela, que contém alguns parâmetros do circuito, como RS, RP, VB, que é a tensão da bateria, RB é a resistência interna da bateria e IS é a corrente resultante de saída do nosso painel fotovoltaico. Sendo os condutores de interligação ideais e desprezando qualquer parcela reativa dos componentes do circuito, e considerando o funcionamento simultâneo de todas as cargas descritas, avaliem os itens a seguir. Então, basicamente, o que nós faremos é verificar se essas afirmativas de 1 a 5 elas são verdadeiras ou falsas. Então, para a nossa primeira afirmativa, ele diz o seguinte: a resistência equivalente das 3 cargas suprida pelo sistema é igual a 1 ohm. Então, qual é o nosso primeiro passo? O nosso primeiro passo é definir quais são as cargas, com base no que foi dado pela questão. Então, basicamente, nós teríamos as 20 lâmpadas LED de 1.2 watt cada em pleno funcionamento, né? Ele manda considerar o funcionamento simultâneo de todas as cargas. Então, basicamente, o que nós iremos fazer é somar todas essas potências. Então, realizando esse somatório, nós temos aqui que o valor total da potência dessas cargas é igual a 144 watts. Também sabemos, observando o circuito da figura 2, que a tensão nos terminais da bateria, VB, é igual a 12 volts. Consequentemente, as nossas cargas também terão um nível de tensão igual a 12 volts, tendo em vista que elas estão em paralelo com a nossa bateria. Então, conhecido o valor da tensão e da potência, nós conseguimos definir o valor dessa resistência equivalente. Logo, o nosso valor de resistência é igual a 12 ao quadrado dividido por 144 é igual a 1 ohm. Dessa forma, a afirmativa número 1 é verdadeira. Na afirmativa 2, ele diz o seguinte: a corrente gerada pelo painel fotovoltaico, IPV, que é a corrente que parte dessa fontezinha aqui, no instante considerado, é igual a 9,1 ampere. Então, novamente, devemos analisar o circuito para ver o que foi dado para nós em termos de parâmetro e o que precisaremos fazer para definir aqueles valores que não conhecemos. Por exemplo, o RP ele é conhecido, contudo, o VP não.
O RS ele é conhecido, o nosso IS também é conhecido. E a nossa tensão nos terminais da bateria também é conhecido. Então, nós poderíamos, através da análise dessa malhazinha aqui, definir o valor de Vp. Com qual finalidade? Com a finalidade de descobrir qual seria o valor da corrente que se divide nesse ponto. Nós sabemos que IPV, com base na afirmativa dele, é igual a 9,1. Então, temos que verificar se ela realmente é igual a 9,1. Mas o IS é igual a 9 A. Então, nós precisamos somar essa corrente IS com uma corrente IP para ver se o que ele diz está correto, certo? Então, percorrendo essa malha para encontrar o valor de Vp, nós poderemos obter o valor de 21 volts. Okay? Então, Vp menos RS-IS menos Vb, dada a polaridade da nossa bateria, é igual a zero. Substituindo os valores, Vp é igual a 21 volts. Então, conhecidos os valores da tensão Vp e da resistência Rp, podemos calcular o valor da corrente IP, que é igual a 0,1 A. Logo, nosso IPV vai ser igual a 0,1 mais 9 A, de forma que a afirmativa dele, do autor da questão, está correta. Na terceira afirmativa, ele diz o seguinte: a tensão sobre a resistência Rp, seria no caso a Vp, apresenta um valor de 18 volts. Vimos no slide anterior que o valor calculado para a tensão Vp foi igual a 21. Consequentemente, a afirmativa 3 ela é falsa. Na afirmativa 4, ele diz o seguinte: no instante considerado, a bateria contribui com 3 A para suprir as necessidades das cargas em funcionamento. Então, é uma afirmativa bem interessante, na qual devemos novamente analisar o nosso circuito para verificar se isso é verdadeiro mesmo. Então, com base no que temos aqui, sabemos que do painel fotovoltaico vem uma corrente de 9 A. Não sabemos ainda qual seria o valor da corrente que parte dos terminais da bateria. É justamente isso que devemos investigar. Mas, com base nos dados, nos parâmetros dados de carga e com base também no que já calculamos, nós podemos calcular a corrente demandada por elas. Então, sabendo da corrente que vem do painel fotovoltaico, que é igual a 9 A, e calculando o valor demandado da corrente das nossas cargas, podemos descobrir se realmente a corrente de contribuição da nossa bateria é igual a 3. Então, nós vimos que o somatório da potência dessas cargas é igual a 144 watts e nós também sabemos qual é o nível de tensão, que é igual a 12 volts. Devido ao fato dela estar em paralelo com a bateria. Então, a sua tensão é igual a 12 volts, sua potência total 144 watts, consequentemente, a corrente demandada por ela é igual a 12 amperes. Logo, 12 menos 9 é igual a 3, realizando a análise desse nó. Consequentemente, a afirmativa do autor da questão está correta. A bateria realmente contribui com 3 A para suprir as necessidades das cargas em funcionamento. E por último, ele afirma que a força eletromotriz da bateria, no caso a FEM, tem um valor de 17,4 volts. Então, é simples também de se resolver. Nós já sabemos que nos terminais da bateria nós temos 12 volts, nós conhecemos o valor de RB e também conhecemos o valor da corrente que flui nesse ramo, que é igual a 3 amperes. Sabemos que a tensão da bateria
é igual a sua FEM menos a queda de tensão devido à sua resistência interna. Logo, a FEM vai ser igual à tensão da bateria mais a tensão que calculamos devido à resistência interna. Então, realizando a nossa conta, né, a tensão igual a 12 volts mais 3, que é a corrente que flui nesse ramo, multiplicando RB, dá igual a 12,06 volts. Então, essa quinta afirmativa está incorreta. Então, analisando as nossas alternativas, a afirmativa 1, com base no que calculamos, estava correta. A 2 também estava correta. A 3 estava incorreta. A 4 ela estava correta. E a 5 estava incorreta. Então, nós, observando aqui as nossas alternativas, verificamos que o correto é a alternativa A. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bons estudos e até a próxima.